Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Minhas gentes, mais um episódio da Novelinha da Nath. Se você não conhece ainda a Novelinha da Nath, já na página inicial do nosso canal ali tem todos os passos da minha novelinha, todos os episódios. E o que é a novelinha? Bom, a minha novelinha é o meu processo de cidadania italiana. Então, cada coisa que eu fiz, né, tem ali o seu vídeo específico. Lá no Brasil, os documentos, quanto que eu paguei, quanto que custou os documentos, quanto que custaram os documentos, tudo o processo que eu fiz no Brasil e tudo que eu estou fazendo na Itália nesse momento. Como eu fiz Códice Fiscale, a residência, a passada do Vigile, então tá tudo lá bem explicadinho. E como eu não sei muitas coisas técnicas, assim, eu tento deixar o vídeo mais relaxante, né? Não é muito relaxante cidadania italiana, mas eu tento deixar. Então, é uma forma bem fácil de aprender e também, se tiver alguma dúvida, dá pra deixar nos comentários, beleza? Queria lembrar também, tá? Que aqui na descrição a gente vai deixar os nossos links, barará, como a gente sempre deixa, e também falar do meu livro, que é Pesquisando Documentos no Brasil. Esse livro eu fiz com muito carinho, graças a tudo que eu corri atrás, tudo que eu fiz no Brasil, né? Eu adquiri uma experiência grande em procurar e encontrar documentos, que eu consegui depositar tudo isso que eu aprendi, toda essa bagagem em um livro. Então, se você tiver interesse também, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo, beleza? E o assunto de hoje, como o meu processo de cidadania não andou mais... Desculpem. Como o processo não andou mais, o Comune não entrou mais em contato comigo, eu já tinha falado isso no último vídeo, eu pedi pra galera me mandar perguntas. Então, esse vídeo da novelinha da Nath vai ser exclusivamente para responder algumas pessoas que tinham algumas dúvidas. Beleza? Então, eu vou começar aqui já, tá? Com a primeira pergunta. Isso aconteceu lá no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram vai estar aqui embaixo também. Me segue no Instagram para poder acompanhar quando eu faço perguntas, quando eu tenho o nosso dia a dia, alguma coisa assim. A gente tá sempre postando ali nos stories e deixando vocês atualizados, beleza? Então, vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é da minha prima, Joyce Cresto. Ela me perguntou o seguinte: Prima, como você já tirou a cidadania? Não tirei ainda, né? Mas tô quase lá. O resto dos parentes consegue tirar mais fácil? Então, respondendo a pergunta dela, é a seguinte: é mais fácil porque eu sei onde está tudo, né? Os documentos mais antigos, até o meu avô, que é onde a nossa linhagem ali se cruza, né? Eu e essa minha prima, eu sei tudo, tá? Então, eu vou poder dizer onde que tá, que cartório que tá, que data que aconteceu, então vai facilitar muito isso. Com relação ao processo de cidadania, tem duas opções. A primeira é que é um processo mais burocrático, mas é possível fazer um parente meu usar a minha pasta depois que eu terminar o processo, né? Então, o que acontece? Um parente, uma prima ou alguém que queira fazer pode me solicitar uma autorização, eu autorizo e essa pessoa consegue ter acesso à minha pasta. Então, essa pessoa consegue trazer só o restante de documentos que faltam. Como eu falei, por exemplo, eu e ela, onde se cruza a nossa linhagem, ali é meu avô. Então, daí tem minha mãe e eu, ela teria que pegar os documentos a partir do meu avô ali. O avô dela, a mãe dela e depois ela, que ela é minha prima de segundo, né? Então, basicamente seria isso. E ela teria que ter a minha autorização. Num segundo caso, que seria ela começar do zero, a facilidade só estaria mesmo aonde eu explicaria para ela onde estão os documentos, porque os gastos, todo o restante é o mesmo, vai ser a mesma questão, ela vai ter que fazer tudo de novo. Então, não facilitaria o processo, entendeu? Ela teria que fazer do zero e teria que gastar o mesmo tanto que eu gastei, né? Se ela não for usar a minha pasta. Então, facilita porque tinha muita coisa na minha família que estava escondido. Eu tive que, né, pesquisar e procurar. Então, essa é a primeira parte. Mas gastar vai ser o mesmo valor. Então, se prepara aí que não é pouco, né? A gente sabe que cidadania italiana é um pouquinho cara. Mas vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Dai Linhares. Ela escreveu o seguinte: Oi, tenho duas perguntas. Na verdade, ela mandou 3. Erro de digitação no texto da certidão deve ser corrigido?
Por exemplo, ela colocou ano com 2 N's, né? Então, assim, ó, na verdade, esses tipos de erro não se corrige, porque não é nem de digitação, tá? Esse erro tá no livro, porque antigamente as pessoas escreviam do jeito que elas achavam que era o certo, elas não tinham... Tinha muito erro, tá? Muito erro de ortografia. Então, esse tipo de erro, não. Você entende o que está escrito, depois, na hora de traduzir, vai traduzir certo. Então, esse tipo de correção não se faz. Correção normalmente se faz quando a data não bate, quando os sobrenomes estão errados e assim por diante. Mas esse tipo de erro ortográfico, não mexe. Beleza? Aí a segunda pergunta dela, ela pergunta assim, ó. Para fazer o Códice Fiscale, tem que apresentar o contrato de locação ou já posso chegar e fazer? Então, para você fazer o Códice Fiscale, tá? Você precisa ter ou um contrato de aluguel ou uma carta de hospitalidade, tá? Então, antes de fazer ali o Códice Fiscale, você precisa ter uma desses dois. Como eu fiz já também, respondendo essa pergunta, também tem lá, aqui na novelinha da Nath, tem o meu Códice Fiscale. Então, você também pode assistir e ver exatamente quais são os documentos que precisam para fazer o Códice Fiscale. Beleza? Fica a dica também. Mas sim, você tem que fazer ou um contrato de aluguel ou ter uma carta de hospitalidade para fazer o Códice Fiscale. Terceira pergunta dela. Você já tem o permesso de sojourno ou só depois dos 90 dias que tem que pedir? Eu já tenho o permesso de sojourno porque eu sou casada e eu fiz o ano passado, né, por casamento. Mas quem vem para fazer a cidadania e depois que passa 90 dias, tem que fazer sim o permesso de sojourno, que é tipo um permesso para... Porque em teoria você estaria ilegal aqui, né? Depois de 90 dias, você teria que voltar para o Brasil. Como você está no processo de cidadania, você tem direito a um permesso que te dá um período ali de 1 ano. Porém, esse permesso custa. Então, por isso que as pessoas deixam para fazer depois dos 90 dias, tá? Não faz antes porque tem esse custo. E todo mundo espera que o processo termine antes dos 90 dias, né? Então, essas eram as 3 perguntas da Day Linhares. Agora, complementando, eu vou falar do Fer Carfona, né? Que ele perguntou assim, cheguei na Itália, e agora? Qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo, né, é encontrar uma casa onde você possa fazer a residência. Então, se você encontrou uma casa ou você está sendo hospedado, né, por uma pessoa, esse seguramente é o primeiro passo, porque para fazer o Códice Fiscale, que é um dos documentos que você vai usar para tudo, né, que seria o seu CPF aqui na Itália, você tem que ter feito, né, a residência, você tem que ter tido um contrato, como eu já falei, respondendo a pergunta anterior, no seu nome, ou você tem que ter sido recebido por alguém, né, ter uma carta de hospitalidade. Então, essa já responde essa pergunta também. A primeira coisa é achar uma casa. Provavelmente a segunda coisa a se fazer é o Códice Fiscale. Beleza? Vamos para a pergunta do Yuri For. Como preencher o formulário para fazer o passaporte italiano? Cara, essa pergunta é interessante, tá? Porque assim, ó, eu sei que você tá ansioso, mas eu não vou poder te responder nesse vídeo, porque isso será um vídeo para o próximo passo. Quando eu estiver fazendo, com certeza, eu vou trazer aqui em forma de vídeo para mostrar para vocês como que faz ou como é possível fazer ali, preencher o formulário e tirar essas dúvidas, porque eu vou fazer meu passaporte, né? Então, eu vou ter que passar por esse processo e nada melhor que trazer aqui para vocês e ajudar vocês também com essa dúvida. Beleza? Próxima pergunta. Gus Martins fez 2 perguntas, tá? A primeira é o seguinte: se eu fizer o processo na Itália, tem como os meus parentes usarem os mesmos documentos aqui no Brasil? Olha, na minha opinião, até onde eu sei, você consegue, por exemplo, utilizar a pasta de uma pessoa, quando a pessoa faz aqui na Itália, você consegue utilizar a pasta dessa pessoa aqui na Itália. Mas agora, se você fez aqui na Itália, eu não acredito que o consulado lá no Brasil vá conseguir aproveitar essa pasta. Então, se essa era a dúvida, na minha opinião, não consegue fazer, tá? Não dá pra fazer. E a segunda pergunta dele é: como funciona para mais de uma pessoa usar os mesmos documentos no processo? Então, tem 2 situações. Primeira situação:
vai você e mais outros familiares fazer o processo de cidadania. Seja ele no Brasil ou seja ele na Itália. Se vocês vão fazer juntos no mesmo momento, é só levar os documentos e fechou, entendeu? Você faz junto, não tem problema nenhum. Não precisa de autorização, nada, porque vocês estão fazendo no mesmo momento. Ok. Agora, numa segunda situação, é tipo assim: você fez o processo de cidadania. Agora você quer que um parente teu faça e você quer que ele utilize a sua pasta. Aí, sim, vai ser preciso fazer uma autorização. Então, essa pessoa, além de ela trazer os documentos, né, a mais dela, da linhagem dela ali, ela vai ter que também, desculpa, ela vai ter que ter também uma autorização sua, tá? Eu não sei como é que faz, eu nunca fiz, né? Mas eu sei que tem que ter essa autorização, até mesmo porque vão mexer nos seus documentos. Mesmo que seja um parente, alguém vai estar fuçando na sua pasta e o comune entende que, né, precisa de uma autorização. E com isso, né, é um passinho ali para dificultar. Então, se é possível fazer junto, é melhor, porque é uma vez só, já desenrola tudo uma vez, já a família inteira fica feliz, né? Faz tudo junto. Se não puder, depois tenta ver como é que funciona, né? Inclusive, nesse comune aqui onde eu tô fazendo, eu soube de um caso onde uma pessoa fez e depois, posteriormente, um ano depois, né? Exatamente um ano depois, a irmã dessa pessoa veio fazer. E não teve problema nenhum. A pessoa fez, tranquila, usou a pasta da irmã e hoje ela tem a cidadania italiana como irmã dela, tá? Então, essa é a única diferença ali. Última pergunta, tá? Da Vanessa Perucci. Certidão religiosa do antenato. Casou em 1899, no Brasil, mas não registrou no cartório. O que fazer? Bom, esse vídeo é um pouquinho complicado. Essa pergunta é um pouquinho complicada para eu colocar aqui, porque são várias e várias e várias questões. Eu vou tentar falar de um modo mais rápido, mas eu ainda tenho intenção de fazer um vídeo falando sobre isso, sabe? Um vídeo mais a fundo. Ela pergunta aqui que o antenato casou na igreja, certo? E que não teve o registro no cartório, só tem o registro religioso. Bom, uma questão é, se nenhum outro registro diz que ele foi casado no civil, ok, você tem o religioso ali. E, por exemplo, são duas pessoas, marido e mulher, né? De repente, quem te passa a cidadania é o cara, entendeu? É o homem ali. Se ele foi o declarante do filho na certidão, ele foi lá e declarou o filho, e ele que passa a cidadania, em teoria ele não precisava ser casado, tá? Com a esposa, porque se entende que ele declarou, ele é o pai. Então, nesse caso aqui, o importante seria você verificar se o filho do antenato, quem foi o declarante na certidão, tá? Se é o antenato, se é o homem que passa, o homem que tem que ter sido ali o declarante na certidão. Ótimo. Se ele não foi, aí você vai ter que provavelmente pegar essa certidão religiosa, que ela é de 1899, então já existiam registros civis, né? Então, você vai ter que pegar essa certidão religiosa e fazer um registro tardio de matrimônio, tá? Com base nessa certidão religiosa. Porque se ele não foi o declarante, tem que ter tido o casamento civil. Beleza? Então, essa pergunta aqui já não era muito com relação ao meu processo ali, né? Mas eu achei interessante responder e dizer que eu tenho muita vontade de fazer um vídeo bem mais encorpado explicando essas questões. E eu deixo bem explicadinho também lá no meu livro Pesquisando Documentos no Brasil, que não é só sobre pesquisa. Eu falo também com relação a quais documentos são necessários para a cidadania e o que acontece, como no caso dela, quando não existiu uma certidão, um documento. Então eu deixo lá bem explícito para ajudar todo mundo, né? Assim como no meu caso eu não achei um óbito, né? Pode ser que as pessoas precisem aí de não tem um casamento, não tem um nascimento. Então, eu acho importante ajudar a todo mundo. Beleza? Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou terminar por aqui. Até que não foram muitas perguntas, eu achei que teriam mais. Mas o vídeo já tá grande, já tá com 16 minutos.
E eu queria desejar para vocês um ótimo domingo, um maravilhoso domingo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E talvez, tá, não tenha novelinha no próximo domingo, porque até agora não tá andando meu processo. Mas, se eu tiver alguma ideia, também eu monto alguma coisa. Beleza, galera? Ó, beijão, grande abraço, ótimo domingo e até o próximo episódio da Novelinha da Nath. Tchau, tchau!